e assim, tentando encontrar uma justificativa para o que aconteceu ontem. E para mim a justificativa é que o Flamengo tratou a Libertadores de uma forma completamente diferente e o time não performava e merecidamente foi eliminado. Não dá para vir aqui falar, o Flamengo, porra, jogou muito, amassou, foi eliminado porque o goleiro agarrou muito. Não foi isso, gente. O Flamengo não mereceu passar pelo Peñarol. Mesmo o Peñarol sendo uma equipe limitada, o Flamengo foi incapaz, tendo um orçamento muito maior do que o do Peñarol, que só se defendeu. O Flamengo foi incapaz de conseguir fazer algo de diferente para conseguir sair classificado. Só que o que aconteceu ontem, Rafa, não aconteceu ontem. Isso aconteceu nos primeiros meses de 2024, quando o Flamengo foi enfrentar o Milionários lá na Colômbia e o Flamengo, mesmo com um jogador a mais, sofreu um empate e saiu de lá com apenas 1 ponto. E aí veio a desculpa da altitude na coletiva, teve diversas coisas. Só que o primeiro ponto é a priorização. O que aconteceu ontem é um resquício, Rafa, da priorização dada ao Campeonato Carioca. Porque o Flamengo, vencendo aquele jogo e possivelmente ganhando algum ponto contra o Palestino na derrota por 1-0, o Flamengo poderia ter terminado líder do grupo e poderia estar definindo a sua vida em casa. O Flamengo sofre, quase cai nas oitavas e cai nas quartas de final, porque o Flamengo fez a mesma coisa em 2023. É um filme repetido. Galera, em 2023 a gente é eliminado para o Olímpia jogando o segundo jogo fora de casa. Os caras vieram aqui, perderam só por 1-0 e na volta venceram por 3-1. Então o que aconteceu ontem é o Flamengo mostrando que não aprende com as suas próprias lições. O Flamengo é aquele aluno repetente, que todo ano está lá e não sabe até hoje a bendita fórmula de Bhaskara. Que você já saiu do colégio há muito tempo e eu tenho certeza que você não esquece a fórmula de Bhaskara. Só que aí, Rafa, no segundo jogo, a gente vence o Palestino por 2-0 no Maracanã e na coletiva o Tite fala o seguinte: o aspecto clínico tira atletas, fisiologia não tira atletas, o que eu já acho um absurdo. A fisiologia ela é paga para justamente prevenir e poder auxiliar o trabalho do treinador para prevenção e risco de lesões. E ele diz que a fisiologia não tira atletas. Aí essa pergunta é uma pergunta com base na performance da equipe e o fato dele poupar alguns jogadores, Rafa. E ele fala o seguinte: engloba a parte tática e daqui a pouco vai ter um jogador que é necessário. Flamengo não paga preço de saúde de atleta para vencer jogo. Mentira! Ele fala isso em abril e meses depois o Cebolinha joga sem poder. Eu te garanto que o Cebolinha ele volta a ficar lesionado e agora vai ficar fora o ano inteiro porque o Flamengo foi sacana. O Flamengo acelerou o retorno do Cebolinha. Quer outro exemplo, Rafa? O Flamengo acelerou o retorno do Pedro. Pode não ser o motivo pelo qual o Pedro tenha tido a lesão que ele teve, mas eu te garanto que aquilo foi só para ele voltar e estar apto para a seleção, sendo que ele não estava em condições de ir para a seleção. O Flamengo tinha que rejeitar clinicamente a ida do Pedro. Só que o Flamengo quis acelerar, antecipar etapas, e o Tite falou que o Flamengo não paga preço de saúde de atleta para vencer jogo. Mentira! Na mesma resposta ele diz: é sentar e ver o que a direção também tem. A diretoria colocou que a prioridade era vencer o Carioca. Bruno Spindel, Marcos Braz e Luiz colocaram isso. Agora é sentar e elencar esse norte. Entendam, o Flamengo, Rafa, definiu que o Carioca era a prioridade e ele diz, agora é sentar e elencar o que vai ser feito. Qual vai ser o norte? O Flamengo tinha como norte o Carioca. Não era terminar líder da Libertadores, não era tentar rodar elenco no Carioca para entender a necessidade do elenco.
A prioridade era ganhar o Carioca. Aí aqui eu abro um parênteses, que a responsabilidade não é só do Tite com relação ao início trágico da Libertadores. A parte técnica e tática, sim. Mas com base nessa resposta dele, e o próprio Bruno Spindel veio a público posteriormente para falar que eles definiram que o Carioca era uma prioridade, isso também é por culpa da diretoria, que até hoje continua acreditando que essa merda de Carioca vale alguma coisa. E vale, Rafa. Vale o Rossi, depois de uma eliminação, relembrar que o Flamengo foi campeão do Campeonato Carioca. O Rossi ontem veio a público, na coletiva, e falou que o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. Como se o torcedor tivesse se importando verdadeiramente para isso, e não está. Então, aqui entra um outro ponto, que é o Flamengo quis ganhar o Campeonato Carioca porque na temporada passada, Rafa, não teve nem o Carioca. Tá? Então, o Flamengo quis se resguardar, tendo o Carioca como uma desculpa. Vai chegar no fim do ano, eles vão usar isso como desculpa. Ah, mas a gente ganhou o Carioca. Como se fosse um grande título. Beleza, Rafa. Depois vem o jogo contra o Bolívar, na qual ele abriu mão do jogo. E detalhe, o jogo do Bolívar foi intercalando jogos do Campeonato Brasileiro, Rafa. Era um jogo contra o Palmeiras, veio o jogo contra o Bolívar e depois o jogo contra o Botafogo, que a gente perde porque joga 11 horas. E aí é mais uma desculpa do Tite. Ou seja, no início, Rafa, o Flamengo poupava na Libertadores para jogar o Brasileiro. Hoje é o mesmo Flamengo que pede para trocar a data de um jogo para não coincidir com a data FIFA para um jogo de Copa do Brasil e o mesmo Flamengo que poupou todo o time, manteve o time no Rio de Janeiro contra o Grêmio e mandou uma equipe toda reserva. Ou seja, não há planejamento. O Flamengo, ele vai tentando equilibrar os pratos, Rafa. O Flamengo está lá no malabarismo, ele começa girando o Brasileiro, aí começa. Aí começou a Libertadores, ele gira o prato da Libertadores. Começou a Copa do Brasil, ele gira o prato da Copa do Brasil. Vale lembrar, o Flamengo joga os 2 jogos contra o Amazonas e vence por 1-0 com o time titular. A maior parte dos jogadores eram titulares. Muda o goleiro, porque o Matheus Cunha foi eleito o goleiro da Copa do Brasil. Podia mudar ali um jogador por alguma questão de lesão, até precaução, mas a maior parte era titular. O Flamengo joga lá no norte com De La Cruz, Arrascaeta, joga com titular. E aí, Rafa, no início, eles equilibravam o prato do Brasileirão. Aí, do nada, o prato do Brasileirão, alguém veio e falou assim, não, tira essa merda daqui, foca na Copa. Ou seja, para mim, prova que não há planejamento. O Flamengo vai vendo aonde está mais fácil. Se o Flamengo tivesse numa situação muito boa no Brasileiro, eu te garanto que o foco seria o Brasileiro e eles cagariam para a Copa do Brasil em algum momento. Ou a Libertadores não, porque eles sabem que o torcedor ia chiar. Mas a Copa do Brasil, sim. E aí a gente perde o jogo, Rafa. Bizonhamente, a gente perde o jogo contra o Palestino por 1-0 fora de casa. E, cara, um jogo que o Flamengo deu apenas 3 chutes, tá? Um jogo contra o Palestino, o Flamengo chutou apenas 3 vezes. Eu puxei as estatísticas. Ou seja, parece que não é muito do Flamengo chutar muito fora de casa. Porque contra o Bolívar a gente também não chutou muito fora de casa. Só que aí, cara, o Tite tenta se explicar, fala que poupou alguns jogadores, que o calendário é desgastante. Toda aquela ladainha que a gente já conhece. Só que teve um trecho da coletiva que me chamou a atenção e eu quero trazer isso aqui porque, cara, isso prova o quão merda ele é. Aspas. Deixei um zagueiro que é um homem de frente para finalização. Era para ter o Fabrício Bruno com liberdade para fazer um pivô e mais um jogador dentro da área. Não é a primeira vez que o Tite age como um pardal colocando um Davi Luiz dentro da área. Ele fez a mesma coisa contra o Palestino. E por que contra o Palestino foi o Fabrício Bruno e ontem você teve que botar o Davi Luiz? Por que ao invés de substituir zagueiro por zagueiro você não tentou alguma coisa diferente? Lá atrás podia, hoje não pode. Só que lá atrás o Flamengo também perdeu. E aí, Rafa, diante de tudo isso, priorizações equivocadas, planejamento inexistente,
O Flamengo termina os seus 4 primeiros jogos da Libertadores com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 4 gols marcados e 4 gols sofridos. Esse é o Flamengo do Tite, tá? 4 primeiros jogos. E aí vem os 2 jogos lá contra Bolívar e Milionários, que a gente mete 4-0 e 3-0, e aí a gente vai lá e termina na segunda colocação do grupo. A gente passa na Bacia das Almas contra o Bolívar, nas oitavas de final, porque acha um gol no Léo Pereira no finalzinho do jogo. A gente é eliminado merecidamente para o Peñarol, porque a gente é incapaz de dominar um jogo com posse de bola, enfrentando a Cabofriense do Uruguai, tá? Ah, não, mas gente, o Peñarol abriu mão do jogo, tá? E, pasme, ainda teve a melhor chance da partida com um chute num erro do Rossi, tá? O que é uma loucura. Dito isso, Rafa, o Flamengo termina o jogo com 2 chances de gol. A gente é obrigado a ouvir do Tite que ele não prometeu o gol, que ele projetou. Ele diz que perde o Pedro. Mais uma vez ele usa uma desculpa, dessa vez a perda de um jogador, tá? E aí isso prova, o Rafa, mais um erro de planejamento. Sabe qual? Se você perde o Pedro, que para você é importantíssimo, e você veio ontem a público falar que era o pilar do teu time, e eu acredito, Rafa, o time com o Pedro é um e o time sem o Pedro é outro, ponto, tá nítido. Talvez se o Pedro tivesse sido convocado durante a Copa América, a gente não tinha tido tanto sucesso durante a Copa América. Talvez o sucesso veio porque não desestruturou tanto. Porque vale lembrar, Rafa, o Flamengo, além dos convocados, teve o Alan lesionado, tinha o Cebolinha lesionado, o Flamengo também tinha desfalque pra cacete. E a gente vinha aqui e falava, caramba, porra, o Flamengo mesmo com desfalque tá conseguindo. Mas é porque ainda havia uma estrutura pautada em um jogador, cara. A gente já teve Arrasca dependência, a gente já teve Cebolinha dependência, a gente já teve um monte de coisa. E hoje a gente tem a Pedro dependência. E sabe qual é o erro de planejamento? Você olha para os teus 2 atacantes. Um atacante que não tem nem condições de vestir a camisa do Flamengo. O outro não joga bola há 1 ano e meio. Você tem que fazer alguma coisa. O que você faz? Acredita que isso aí vai dar resultado? Improvisar o Bruno Henrique, que nem acho que jogou tão mal ontem, mas do que adianta o Bruno Henrique sair da área e participar do jogo se é ele quem cruza 9 bolas na área, Rafa, e não tem um puto para cabecear na porra da área? Porque o cabeceador tem que ser o camisa 9. E o Bruno Henrique era o nosso camisa 9. O nosso segundo jogador que mais cruzou bola na área, sendo que você colocou o Wesley e Ayrton Lucas, é o nosso zagueiro Léo Pereira. O que comprova que você poupar o seu time não muda absolutamente nada. Você não poupou o seu time pensando em treinar, em encontrar alguma forma de superar o adversário. Você só poupou e falhou de novo. Mais uma vez, porque a última vez que a gente poupou contra o Bolívar, a gente falhou também. E pasmem, Rafa, no jogo seguinte, a gente com o time descansado, não deu um chute no gol do Botafogo e perdeu por 2-0. E a desculpa foi qual? Jogo 11 horas da manhã. Ou seja, vai enfrentar o Atlético Paranaense. Sabe qual vai ser a desculpa? A gente acabou de vir de uma derrota, a confiança do time não está das maiores. E sabe o que é o pior? Já tem uma matéria falando que o Flamengo vai com um time misto contra o Atlético Paranaense. O Flamengo, não satisfeito em abrir mão da porra toda, agora vai mesmo escancarar que abriu mão pela Copa do Brasil. E aí, vamos lá, Rafa. Vou fazer uma projeção. Isso aqui é projetar, tá, Tite? Para finalizar, Rafa, o Flamengo é eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil. Nessa brincadeira, vão 4 rodadas. 3, 4 rodadas. Atlético Paranaense, tem mais um jogo. Eu acho que o Flamengo deve jogar contra o Internacional nessa data FIFA. Pode ser que. Tem Fluminense e tem um outro jogo depois do Fluminense. São 4 jogos entre os 2 jogos da Copa do Brasil. Se você for poupando... Tem Bahia também. Isso. Se você for poupando o teu time para a Copa do Brasil e você é eliminado da Copa do Brasil, sabe o que acontece, Rafa? O Campeonato Brasileiro, que na parte de baixo é embolado,
O primeiro time da zona de rebaixamento para o 11º colocado são 4 pontos. O 7º colocado para o quarto, que é o Flamengo, 5º, que é o Flamengo hoje, deve ser miséria de pontos também. Eu vou olhar aqui agora, porque eu nem olhei. Deve ser uma miséria, ó. O Flamengo hoje é o 4º, com 45. O 8º colocado é o Internacional com 42. Depois que dá uma... Sai um pouquinho, Rafa. Aí eu te pergunto. Eu estou projetando, tá? Isso aqui é projetar. O Flamengo é eliminado da Copa do Brasil. Ele está poupando no Brasileiro para a Copa do Brasil. Será que daqui a 4 rodadas a gente não vai se fuder ao ponto de estar lá na 7ª colocação e ter que depender do time funcionar para conseguir recuperar os pontos perdidos que você está deixando no Brasileirão para garantir uma vaga na Libertadores? Gente, o Flamengo, dependendo das situações que aconteçam, o Flamengo pode brigar por Libertadores. Libertadores. Para saber se vai ou não ir para a Libertadores. O time que custa bilhão. O time que pode estar brigando por uma Libertadores. E, Rafa, só para deixar bem claro, todo início de ano a gente tem uma projeção das metas orçamentárias. A do Campeonato Carioca era chegar na final. Cheque. A Copa do Brasil é chegar na semifinal. Cheque. Só que a Libertadores era chegar na semifinal e a gente falhou. E o Campeonato Brasileiro é chegar no 2º lugar. A gente já falhou. O Flamengo é incapaz de alcançar Botafogo e Palmeiras. Se fizer isso, é um feito inacreditável. É uma arrancada histórica para colocar em todos os outdoors do Rio de Janeiro e do Brasil. Tite conseguiu façanha no Flamengo, caso seja ele o técnico. O Flamengo, por um planejamento equivocado, não vai conseguir nem bater as suas metas orçamentárias. O que vai ser feito? Venda de jogador. Venda de jogador. Vocês entendem que o planejamento do Flamengo é tão mal feito desde o início do ano, para o que aconteceu ontem é apenas a merda explodindo no ventilador, gente. O que aconteceu ontem, desculpa, todo mundo já sabia. A gente acredita porque a gente ama o Flamengo. Mas o que aconteceu ontem, todo mundo já sabia que ia acontecer. Todo mundo. Dito isso, Rafa, quando o Bigode fala assim, o Tite não merece ganhar nenhum título no Flamengo, eu concordo com ele, mas eu fico triste pelo lado do torcedor, porque o torcedor não tem nada a ver com isso. E se for para o Flamengo dar um título para o Tite, que dê. Sabe por quê? Para fechar, do jeito que tá, eu acho que a gente não pega nem vaga na Libertadores. A gente vai ter que depender de um Botafogo ser campeão para abrir mais uma vaga, de um time que está brigando na Sul-Americana como Fortaleza, nem mais agora tá. Até esqueci que ele foi eliminado. Quem é que está na Sul-Americana ali ainda que está no alto? Cruzeiro não está ainda não? O Cruzeiro. O Cruzeiro começa a subir e abre mais uma vaga. A gente vai ter que começar a torcer para os outros abrirem vagas no G6, G7, G8, porque está arriscado o Flamengo ir para a Sul-Americana por conta de um planejamento merda feito de uma temporada para um time que fatura bilhão, contrata o jogador mais caro da história do clube e esse jogador sequer entra em campo no jogo mais importante da temporada. E detalhe, era o jogo mais importante da temporada para um campeonato que no início não foi tratado como o mais importante do ano. É isso aí, rapaziada. Esse é o Flamengo, essa é a grande gestão que a gente tem.